Vamos lá, meus caros, vamos começar aí com a vinda da família real para o Brasil, 1808, né? Bom, para construir esse conteúdo, nós temos aí que retomar uma série de dados ali, né? Primeiro ponto, nós não podemos esquecer que estamos falando aí sobre um contexto das invasões napoleônicas, né? Napoleão Bonaparte praticando ali as suas invasões na Europa. Por outro lado, ali nós temos a questão do bloqueio continental, onde ele impediu uma série de países de comercializarem com a Inglaterra, centralizando nele ali na França a compra de produtos, né? Napoleão Bonaparte, que vai promover uma verdadeira transformação industrial na Inglaterra através das mãos do Estado, promovendo uma grande, ali o que nós podemos chamar de não uma revolução industrial, mas já o início de uma revolução industrial muito forte ali naquele momento. Por outro lado também, né, já mencionada a Revolução Industrial Inglesa. As situações da economia mudou-se no século XVIII, né? E nós temos ali a disputa entre França e Inglaterra na Europa. Porém, nós temos aí que relacionar isso tudo com o contexto relacionado a Portugal. Bom, com relação a Portugal, meus caros e ilustres alunos, a situação não estava boa, né? 1799 foi a entrada de Dom João VI como príncipe regente. A sua mãe era uma louca desvairada, seu irmão Dom José I havia falecido, já era um louco também, ali com vários problemas de saúde. Porém, nesse contexto todo, né, o príncipe regente Dom João VI, ele tenta ali agir de uma maneira neutra, né, entre os conflitos que estavam ocorrendo entre França e Inglaterra. Porém, ele passou por algumas certas dificuldades e acordos que ele teve que assinar. Um dos exemplos aí que nós temos foi o Tratado de Madrid de 1801, que acabou ali anexando a região do Amapá à Guiana Francesa, né? E por outro lado, nós temos um detalhe aí em que Portugal vai aumentar as trocas comerciais em 1805. Nós temos aí o aumento das trocas comerciais entre França e Inglaterra, entre França e Portugal. Então esse aumento ali era para deixar tipo daquela coisa o seguinte, né? Que Portugal tinha várias relações com a Inglaterra, uma atividade comercial muito grande. Porém, não deixa de comprar produtos franceses ali, né? Inclusive, em 1805 houve até um aumento ali que nos chamava muita atenção, né? Chegando até um certo equilíbrio essa situação das compras comerciais. Porém, toda essa situação posicionava Portugal como um país neutro em meio aí às discussões, né? Portugal age ali com a sua visão de neutralidade, não querendo se envolver muito, não querendo problemas nem com ambos os lados, né? Porém, em 1807 nós temos um tratado que será assinado entre Espanha e França, o famoso Tratado de Fontainebleau. O Tratado de Fontainebleau, ele decidia sobre a invasão a Portugal caso não romper relações com a Inglaterra. Se Portugal não romper as relações econômicas com a Inglaterra, esse é o ponto, né, as transações comerciais, e não entrarem ali através do monopólio da figura da França, nós teremos uma invasão nesse momento que será ali conhecida como Franco-Espanhola. Por que Franco-Espanhola? Franco-Espanhola, porque nós teremos ali a invasão da França e da Espanha a Portugal. Nesse caso, o que Napoleão Bonaparte está fazendo é retirar ali Portugal da situação de neutralidade e fazer com que eles tomem uma decisão. Nesta época, a França já havia invadido ali a Espanha. Apesar de que nós temos aqui um fato a mencionar, é que as relações de aproximidade, né, ou até mesmo de coerção da França sobre a Espanha já vinha desde muito tempo ali, né? As relações que vão ali dando pinta de que os franceses estão interferindo, né? Principalmente basta você verificar ali os tratados que foram assinados
a partir ali a partir do momento em que Napoleão Bonaparte assume o governo francês em 1799, né? Ele vai tratar aí dessa política de relações diplomáticas, de intervenção. A França quer se demonstrar como uma grande potência na área continental da Europa. Bom, em meio a essa situação, Dom João VI recebe um comunicado de Napoleão Bonaparte e também da Espanha, que era para ele tomar uma atitude: ou segue a França ou segue a Inglaterra. Se seguir a Inglaterra, será invadido. Nesse momento, Dom João VI reúne toda a corte portuguesa ali para discussão e para tomar uma decisão sobre o que eles vão fazer. A discussão passou-se por vários momentos ali na reunião em que não se chegava a uma conclusão, avaliando os aspectos de uma aproximação com a França, o tanto que seria prejuízo, né? Apesar que já deviam até perdido um território, no caso o Amapá, lá em 1801 com o Tratado de Madrid. Então, e aí avaliando a situação com a aproximação ali com a Inglaterra. A Inglaterra iria nos proteger, nós teríamos condições de enfrentar. Bom, uma coisa que eles sabiam, né? O exército ali português não tinha condições de enfrentar ali os ingleses, essa situação, ou os franceses. Essa situação já era descartada, né? Então contava-se muitas vezes com falas de uma possível grande ajuda, que também ali a Inglaterra seria extremamente difícil, porque ela iria se proteger, não proteger Portugal. Bom, em meio a isso nós temos a figura de Dom Rodrigo. Dom Rodrigo, um homem experiente ali, um nobre, que vem com um projeto ali. Dom Rodrigo diz o seguinte: olha, há muito tempo atrás foi a ser apresentado um projeto de transferência da corte portuguesa para o Brasil, ali pelo Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, que já havia falecido, morreu em 1793, né? Pouco se sabia de que o seu projeto apresentado lá atrás, na época, logo após os primeiros anos que ele entrou no governo, faria efeito agora nesses dias aí, ali por volta dos anos de 1808, 1807. Acontece que Dom Rodrigo apresenta o projeto Pombal novamente. E ele fala: olha, foi rechaçado, mas essa é uma boa ideia. Qual que seria a boa ideia? Deslocar a corte para o Brasil. E quais eram os argumentos que Pombal havia dado naquela época, que hoje, ali no caso 1808, também estavam ali em vigência? Primeiro ponto: Portugal era refém das potências europeias. Sim, Portugal era refém das potências europeias. Ali nós temos até uma disputa entre Inglaterra ali e França, né? E ali Portugal tentando ser neutra para não se envolver. Portugal não tinha condições militares de enfrentar a França e muito menos ali também de enfrentar a Inglaterra ou a Espanha ou qualquer outra nação. Esse é o primeiro argumento dado. Segundo argumento: o Brasil tinha um grande potencial econômico a ser explorado. Verdade, né? O Brasil tinha um grande potencial econômico a ser explorado. Apesar de ali estarmos ali na época do Pombal, no período da crise ali do ouro, nós não podemos destacar, nós não podemos deixar de mencionar ali que o potencial agrícola de possíveis novas reservas de ouro poderiam ser encontrados ali no Brasil. E nós temos um renascimento agrícola que estava ocorrendo ali no período de Pombal. As atividades do café estavam se iniciando. Em Portugal você não tinha essa situação, você não tinha esse potencial, até mesmo com relação à atividade manufatureira, que havia dado ali aquele suspiro, né, na época de Pombal, onde você tem toda aquela relação do algodão que sai do Maranhão, que atinge a região de São Paulo, a distribuição para ali a região das capitanias. Tudo isso era fundamental naquele momento. A sede do Império no Brasil facilitaria a administração das colônias na África e na Ásia. Verdade, situação que ali tinha que sair de Portugal, você tinha que ter toda uma situação de viajar pelo litoral africano, fazer costa a costa. E de certa forma, com relação à corte no Brasil, facilitaria porque o Brasil estaria de frente à África e como também, se fosse necessário partir para a Ásia, às vezes nem precisaria você ir até a África, bastava você abrir a curva a partir do Brasil e contornar, sendo uma viagem mais rápida e muito mais eficiente para atingir as regiões da Ásia também. Fora isso também, o distanciamento com os países europeus
tirava do Brasil o risco de uma possível grande invasão, já que ali haveria um grande custo, que seria custo extremamente baixo uma invasão a Portugal. Por outro lado, não haveria riscos militares aqui ao Império no Brasil. Por que não haveria riscos militares ao Império no Brasil? Aqui nós temos um outro ponto a destacar, que era o seguinte, né? Estávamos no período aqui das independências da América Espanhola, as guerras de independência pela América Espanhola. Neste momento aqui, estamos na fase da Revolução Malograda. A América Espanhola tentando se libertar ali da Espanha, com uma série de problemas, dificuldades, guerras internas e tudo. Então, por exemplo, não haveria risco, nós não temos nenhuma potência para dominar ali. E outra, se você vai falar para mim dos Estados Unidos, os Estados Unidos também estão passando por problemas, eles estão ali envolvidos ali, a possível, né, vai ocorrer a Segunda Guerra de Independência norte-americana, aonde ali a Inglaterra tenta dominar os Estados Unidos. Então, o momento ali para a situação com Dom Rodrigo apresentando era extremamente favorável. Dom João VI não pensou duas vezes, virou ali para os membros e disse o seguinte: vamos enviar mensageiros para a Inglaterra, deslocar a corte para o Brasil e solicitar uma escolta inglesa. Esse é o ponto essencial aí, para que não possam nos proteger. Eu acredito que a Inglaterra não vai negar esse favor. E aí a gente desloca toda a corte para o Brasil. Primeira atitude tomada por Dom João VI era preservar a história do seu próprio povo. Por essa razão, nós temos aí uma embarcação que logo após a reunião saiu para o Brasil para preparar a chegada da corte. E aonde que a corte iria ficar? No Rio de Janeiro. Sai um navio com militares portugueses, mais todos os livros da Biblioteca Nacional Portuguesa ou a Biblioteca de Lisboa. Todos eles são deslocados para o Brasil. Meus caros e ilustres alunos, começa agora a preparação para a vinda da família real. Um grande abraço a todos e até mais.